Gente, então, tudo bem? Voltamos aqui ao nosso trabalho e hoje eu queria falar sobre gatilhos, gatilhos e gatilhos, né? O que são gatilhos, como é que funcionam os gatilhos, para que servem os gatilhos, por que a gente não deveria fugir dos gatilhos. Esses últimos tempos, eu fiquei de férias, né? Tirei férias e aí fui para Brasília. E Brasília é a cidade onde eu nasci e eu reencontrei nessa ida agora com a família, fui com as crianças e Flor e tal, todo mundo. Eu reencontrei lá na virada de ano e tal, pessoas que eu não via há muitos anos, 10 anos, assim. Então, várias coisas voltaram, assim, rolaram, aconteceram, eclodiram, vamos dizer assim, efetivamente em mim, coisas que eu não esperava. E aí eu lembrei da história dos gatilhos, né? Que eu escuto sempre tem alguém que me fala, não, aí me deu gatilho e tal. Eu sempre acho interessante essa ideia do gatilho. O que é um gatilho? O que é uma coisa que dispara, né? Que dispara uma cadeia de associações, assim. E a primeira vez que eu ouvi isso foi aqui no YouTube. Foi aqui fazendo um vídeo que eu acho que eu falei sobre suicídio, depressão, relacionamento abusivo, não lembro exatamente o que era, mas alguém me disse que eu tinha que ter colocado na descrição do vídeo, vai dar aviso gatilho. E aí eu fiquei pensando, mas como é que a gente sabe o que é o gatilho para um e para o outro, né? Quando isso rolou comigo lá atrás. Até porque para mim o assunto do suicídio era muito caro, assim, muito importante, especialmente por uma leitura que eu fiz do Mito de Sísifo, do Camus, na qual ele defende que o suicídio é o único assunto realmente filosoficamente relevante. E que para mim foi muito transformador ler aquilo. Então eu falei, mas então não posso falar sobre isso, o que eu posso falar, como é que a gente sabe o que vai desembocar isso nas pessoas. E aí no final de ano, coincidentemente, eu vi um vídeo do The School of Life, que é do Alain de Botton, eu vou botar embaixo para vocês se vocês quiserem ver, sobre gatilhos, e ele falando sobre como que o gatilho é esse troço aí que acontece numa pessoa, que acontece no presente, que traz de volta uma série de coisas que estavam guardadas e que a gente não queria rever, né? A gente não queria visitar, a gente não queria encontrar, a gente não queria tocar, a gente não queria sentir. E que esses gatilhos, assim, então, de alguma forma, e eu concordo totalmente com isso, e isso tem tudo a ver com a autoescrita, vou explicar melhor, esses gatilhos são necessariamente diferentes para cada pessoa. O que isso quer dizer? Os gatilhos são cadeias de associação de memória, vamos dizer assim, que te reconduzem para lugares traumáticos. Estou simplificando o esquema. Se você quiser saber mais sobre o que eu penso sobre trauma, então vou botar um vídeo aí embaixo sobre o trauma. E se você quiser saber mais sobre autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa de si mesmo aqui no canal, que se ampara na neurociência afetiva e na psicanálise, na verdade, que juntas desembocam na neuropsicanálise. Mas está aí embaixo, se você quiser entender o que é autoescrita, que a gente faz aqui. Tá aí, o que é autoescrita. Bom, mas então essa ideia do que para cada um é um gatilho tem tudo a ver com o que originou a autoescrita, né? Que é uma noção muito básica na narrativa, no conflito, na ideia de conflito, que cada pessoa, cada personagem, vamos dizer assim, tem a cada um o seu conflito, né? A gente nunca sabe o que é o conflito para um ou para outro, a gente nunca sabe o que vai ser o gatilho para um ou para outro. A mesma coisa que para alguém é uma coisa corriqueira, prosaica, qualquer, pode para uma outra pessoa ser um troço que leva de volta para um buraco, que é muito difícil de sair. E na autoescrita isso foi fundamental para que eu pensasse assim, bom, então se eu consigo entender o que são os obstáculos dos conflitos de cada um, eu consigo saber sobre essas pessoas. Eu consigo entender sobre as pessoas muito mais do que tentando determinar o que são as pessoas a partir de parâmetros artificiais, né, de classificações, vamos dizer assim, você é assim, você é assado. Então eu pensava assim, não, se eu entender o que é o conflito, entender o que faz essa pessoa sofrer nesse sentido, eu consigo saber qual é a estrutura dela, né? Porque cada um sofre com o que sofre. Uma pessoa tem medo de uma coisa, outra pessoa tem desejo por essa mesma coisa. Isso é muito interessante, de fato, assim, né? Porque como a gente fala aqui sempre, a gente tem as nossas necessidades afetivas básicas, né? Estão dadas, as necessidades afetivas, elas existem lá, são iguais para todo mundo, né? Elas são um padrão de funcionamento, mas o que preenche essas necessidades, os objetos que desencadeiam as impressões, as experiências afetivas em si dessas necessidades são totalmente diferentes para um ou para outro. Então, uma pessoa gosta de cachorro, outra pessoa tem pavor de cachorro, né? O mesmo cachorro, né? O mesmo cachorro. E uma pessoa se sente vinculada a esse cachorro, ou seja, se sente amada por esse cachorro, tem a sua necessidade de ser amada satisfeita. E outra pessoa tem a sua necessidade de fugir elevada, né? No sentido de precisar se afastar desse cachorro. Se você quiser entender o que são esses afetos dos quais eu estou falando, sempre indico esses vídeos aí sobre os afetos fundamentais que vêm lá da neurociência afetiva, estão aí embaixo também esses vídeos, para você entender o que é isso. O que são essas 7 necessidades afetivas, emocionais, fundamentais. Mas então,
no processo da autoescrita, foi muito importante essa sacada, vamos dizer assim, me deu esse gatilho, brincadeira, mas me fez pensar que isso vinha da narrativa, né? Quando eu ainda escrevia roteiro, que se eu saco o que é o conflito do personagem, eu consigo determinar o que é a personagem, ou pelo menos ter uma noção razoável do que é a personagem. Então, nesse sentido, os gatilhos são os momentos de revelação de quem você é. Né? E a gente foge deles. Então isso é um pouco idiota que a gente faz o tempo todo, né? Assim como a gente foge dos afetos negativos, né? Como eu sempre falo, acho que tem um vídeo sobre autocontrole que é legal para ver sobre isso. Mas então, lá em Brasília, assim, me deparando com esses meus amigos, não vou ficar aqui contando o que foi que aconteceu exatamente, porque não é sobre isso, mas eu tive vários gatilhos, várias coisas que retornaram, várias coisas que estavam guardadas, assim, várias coisas que estavam escondidas e que eu estava tentando esquecer, né? E essas coisas voltaram, assim. E eu fiquei dias processando isso, tentando compreender por que eu tinha me afastado desses conteúdos, tentado esconder esses conteúdos de mim mesmo, né? E que eles retornaram, assim, de maneira imprevista. Mas então, pensando assim, quando a gente tem uma experiência de um gatilho, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Mas assim, alguém te encontra e fala que você tá meio à toa no celular, no trabalho, por exemplo, e a pessoa fala com você e fala assim, e aí, tá de preguiça? Ou tá descansando? Pode ser. Tá descansando, poderia ser. E aí uma pessoa poderia rir e falar, nossa, tô com uma preguiça danada de trabalhar hoje, não tô querendo fazer nada. E uma outra pessoa poderia ficar muito, muito, muito ofendida, ameaçada, tensionada, por pensar que poderia ser preguiçosa, porque lá no parâmetro inicial dela, ser preguiçosa, esse é o ponto, ser preguiçosa é um troço que ameaça quem ela tem que ser para que ela continue sustentando o vínculo com os pais, por exemplo, né? Então, isso tem a ver com o nosso ideal do eu, inadequação também estão aí embaixo, essas coisas se você quiser olhar. Então, nesse momento aí, quando esse gatilho bate, é um gatilho bem bobo, tá? Você, então, tem uma revelação, vamos dizer assim, por inferência, de uma coisa que te toca, que te comove, o que poderia ser uma coisa qualquer para outra pessoa, né? E isso aqui é o ponto. E aí, nessa hora, você tenta fugir disso, você reage, você tem uma reação de reflexo, uma reação automática. Porque quando a gente bate nesses gatilhos, o que a gente tem é uma elevação de tensão e, de modo geral, a gente caminha para um automatismo de reação, né? Você se defende, você fala, não, imagina, eu tô aqui, não tô trabalhando, você larga o celular, você faz uma outra coisa e tal e tal. Enfim, não eu tava aqui pensando um negócio, por que quer que seja a sua resposta? Pode ser um monte de coisa. Mas, e aí nessa hora que você tem essa resposta automática de se esconder disso, ela também revela esse mecanismo de resposta que você construiu automaticamente ao longo dos tempos, ao longo da vida, ao longo do tempo, ao longo dos tempos, né? Que você, então, essa coisa ameaçava o seu vínculo, né? Ser preguiçoso, não estar, né? Sei lá, pronto para tudo naquela hora, dedicado, o que quer que fosse, né? Lá enquanto criança, por exemplo, né? Estudando, no seu melhor aluno, por exemplo. E você constituiu uma resposta de mentir, por exemplo, de tergiversar, de mudar, de negar, né? Isso. E aí nessa hora você tem essa elevação de tensão, você responde, a pessoa fala, tá, tudo bem, segue. Para ela não importou, para ela era só um comentário qualquer, para essa outra pessoa. E você fica lá com a pele quente, suando um pouco assim, falando, não posso fazer isso, e culpado. Depois você volta para casa e aquilo continua voltando, e você dorme e acorda e fala, meu Deus, eu sou preguiçoso mesmo, eu devia gostar mais do meu trabalho, eu tenho não sei lá o que, não estou focado, eu devo ter algum transtorno. Isso pode seguir infinitamente. Mas isso tudo porque teve esse trocinho aí que aconteceu, né? Essa coisa que eclodiu, que deu gatilho em você. E de fato, é incrível perceber, tratando as pessoas com as pessoas, como coisas mínimas, né, podem gerar cadeias de associação muito terríveis às vezes, de modo geral. Isso pode acontecer e a gente não sabe o que vai fazer isso, né? Mas o meu ponto aqui para vocês, para a gente começar a pensar esse ano, nosso primeiro vídeo do ano, assim um pouco talvez caótico e desordenado, mas é como que a gente pode usar o nosso ano de gatilhos por vir, né? Esse ano que está começando aí, para que na hora que o gatilho acontece, a gente pesquise, né? A gente olhe para ele. E é isso que a gente faz, né? Porque os gatilhos são eclosões de angústia.
que a gente pesquise e olhe, né, e pense em relação a que afeto que isso aí está conectado, o que isso me traz, talvez tenha um conteúdo de memória, ou talvez não tenha, né? Talvez tenha uma memória episódica, né, guardada lá, que você fala, cara, aquela vez, talvez não tenha, talvez você só se sinta mal, e você sinta que você está errado, e você sinta que você é errado. E isso aí, mesmo sem lembrar, sem ter a memória voltando, e isso aí é um conteúdo para você compreender por engenharia reversa, né, voltando para trás, por inferência, para você compreender o que você constituiu para você como sinal da sua inadequação, sabe? Daquilo que você não poderia ser se você quisesse ser amado. Então, nesse momento, mesmo que você não tenha o conteúdo em si do trauma, vamos dizer assim, ou daquela coisa que te fez ficar assim, como seu pai que te batia quando você... meu pai, por exemplo, tinha uma coisa que era... que ele fazia, que ele detestava televisão, né? A gente não podia ver televisão em casa. Então, quando ele chegava em casa, eu e meu irmão, a gente tinha que desligar a televisão correndo rapidamente assim e fingir que a gente corria pro quintal, pro jardim, sei lá o quê, para fingir que a gente estava jogando bola ou, enfim, cuidando dos cachorros, das galinhas, do que fosse. Porque a televisão para ele era muito terrível. Então, a gente tinha essa sensação. E isso eu carrego comigo até hoje, assim. Eu não posso estar, assim, vendo... Talvez esse exemplo seja meu, então, né? Na verdade, do celular. Mas, então, tem isso que... Isso tem um conteúdo de memória para isso, mas várias vezes não tem. Eu tenho essas imagens, né? Episódicas, como a gente fala de memória episódica aqui. Eu tenho essas imagens. Não sei se eu recuperei e reconstruí essas imagens ao longo dos anos de análise, mas eu tenho essas imagens. Mas várias vezes a gente não tem. Várias vezes as pessoas têm só uma angústia que acontece, que se monta, e elas têm o gatilho em si, a situação em si. Essa situação é um aparato de pesquisa, uma coisa, ela é repertório, ela é coisa, ela é conteúdo, ela é substância, substrato para você pesquisar algo similar a isso, né? Então, por inferência, você consegue compreender. Então, existe aqui uma ideia, tem uma lógica nisso aqui. Tem uma ideia de que eu não posso me distrair. Tem uma ideia de que eu não posso fazer outra coisa que não seja a coisa que eu deveria estar fazendo. Tem uma ideia de que eu tenho que ser o melhor, por exemplo. Vai variar. Então, esse troço, esse evento é uma coisa que é ruim, é lógico, é desagradável, né? Mas do qual você não deveria fugir, entendeu? Do qual você deveria tentar se aproximar, inclusive, né, em termos de pesquisa, para compreender o que aquilo está te dizendo sobre a sua constituição subjetiva, sabe? Pode ser qualquer gatilho, né? Então, nesse sentido, pensando sobre o suicídio, por exemplo, sobre a depressão, ou sobre qualquer coisa que seja um gatilho, tá? Tem a gente que vai adorar falar sobre finitude, morte, esvaziamento, né? É um assunto importante. É um assunto que, às vezes, várias sessões giram em torno daquilo. O que é o sentido de viver ou não? Tem gente que não pode falar sobre isso, né? Então, isso diz sobre a gente coisas. Então, nesse ano que a gente está começando agora, tentar não fugir dos nossos gatilhos e aproveitar eles para fazer inferências sobre as lógicas que estão estruturando esses gatilhos. Então, o que tem aí por trás dessa história, ou na estrutura dessa história, na lógica narrativa desse negócio, na lógica formal, aí na forma disso, né? Mais do que o conteúdo. Às vezes não é o celular, lá atrás é uma televisão, é uma outra coisa. Às vezes não é o colega de trabalho, é o pai. Mas às vezes você não tem. Mas mesmo não tendo, isso se repete aqui. Mesmo sem ter a memória episódica, isso se repete, você pode compreender. E você pode compreender que isso revela coisas sobre você, que são coisas que têm a ver com seus modelos de repetição e que são coisas que precisam ser enfrentadas para que você possa ter menos gatilhos na vida, entendeu? Para que você possa passar por esses gatilhos de maneira mais suave, mais interessante, para que eles possam abrir novos campos de prazer para você e não só de desprazer, entendeu? Então você pode compreender, então tem isso aqui que eu faço que me leva àquele lugar. Será que eu preciso ir para aí ou não? Será que eu preciso repetir esses comportamentos ou não? Será que eu posso fazer isso? Isso não é tanto problema assim, e tudo bem, porque eu não sou mais aquela criança que está devendo isso pro pai, entendeu? E por aí vai. Mas enfim, era só um vídeo pra gente pensar sobre isso. Me falem aí se deu para entender e como é que a gente consegue pensar esses gatilhos da nossa vida prática, tá? Valeu, gente, até semana que vem. Tchau.